Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém. Deus está neste lugar. Quem tem o Espírito Santo chega e sente, né? A gente chega e sente que Ele está passeando no meio da sua casa. E entrei aqui e senti a presença do Senhor. Ele está presente no meio de nós. Coisa boa é estar onde Deus está. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Palavra de Deus nesta noite. Vou pedir a minha amiga Mili para colocar aí para a gente o título da mensagem. Gênesis 3, versículo 18. Para você entender melhor, eu vou ler do 17, o 18 e o 19. Vamos falar sobre superação, é o tema deste ano da nossa igreja. Superação, né? Nós estamos precisando romper aí com muitas coisas. E este é um ano que Deus tem colocado em nosso coração esse desafio, esse tema sobre superação. O tema da nossa mensagem nesta noite: a superação, uma realidade conquistada para nossa edificação em nome de Jesus. 3:17 de Gênesis diz assim: E a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá cardos ou espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças pelo grande privilégio, meu Senhor, de estarmos reunidos em torno da tua mesa, da tua presença, para fazer aqui a tua vontade, Deus. Oramos nesta hora, pedindo que o Senhor venha nos abençoar com a sua palavra. Que a sua palavra, Senhor, venha em dosagem espiritual equilibrada para fortalecer, para começarmos esse ano entendendo o que o Senhor está desejando de cada um de nós. Oramos, meu Senhor, pedindo a tua bênção para as nossas vidas, para que cada coração que aqui está a ouvir esse serviço de som, meu Pai, seja edificado pela palavra, pela vontade do Senhor. Deus, vem falar conosco, dá-nos um coração pronto a te ouvir e a aguardar a tua voz, as tuas palavras, Pai. Fala conosco, edifica a tua igreja, edifica o teu povo, que possamos ser fortalecidos hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Quero dar meus cumprimentos ao nosso presbítero Genival. Faz tempo que eu não vejo ele. A sua esposa teve um acidente, né? Quebrou o braço, né? E ele estava há alguns dias sem estar conosco aqui. A gente esteve orando pela vida dele, da sua esposa, irmão Socorro. E a alegria rever meu irmão e estarmos juntos no altar do Senhor para adorar ao nosso Deus. Queridos, estamos começando um ano novo. E você sabe que ano para ser novo tem que ter algo novo, né? Não pode entrar um ano para ser novo com as mesmas coisas do ano passado, senão não terá nada de novo. E o Senhor com certeza deseja que eu e você estejamos fazendo assim a vontade dEle e abrindo-nos para algo maior que Deus quer. Nós vamos nesta noite meditar nessa palavra, o tema do nosso ano inteiro. Nós vamos trabalhar o tema da superação e será mais baseado no livro de Jó,
porque eu não vejo ninguém na Bíblia que teve uma superação maior do que aquele homem, Jó. Um homem piedoso. Ele tem muito a nos ensinar sobre a vida de superação, a vida de sofrimento. E nós vamos muito meditar nessa temática esse ano com a graça do Senhor. Eu quero iniciar nessa noite a nossa reflexão, nesse tema, partindo do princípio aqui de Gênesis, do começo de tudo, onde o Senhor aqui está fazendo todas as coisas, está tudo muito bonito. O Senhor dá ordem, o Senhor coloca tudo no seu lugar. As criações que Deus vai fazendo vão tendo o seu curso, a sua carreira, seu desenvolvimento, o seu aperfeiçoamento. O plano de Deus é um plano perfeito, é um plano que Ele vai começando a executar entre cada dia existente, primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto dia. No sétimo Ele descansa, conclui a criação, deixa o plano todo montado, todo perfeito. Assim como Ele planejou, Ele executou. Queridos irmãos, uma das coisas bonitas que a gente vê antes de o cenário ficar contaminado pelo pecado do mundo é que Deus queria que tudo nessa terra fosse como no céu. Como a gente ora no Pai Nosso: faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Era esse o padrão que Deus queria para a gente aqui. O padrão perfeito, o padrão que pudesse as coisas aqui ser regidas como de fato também lá no céu é regido. Mas esse padrão perfeito não foi possível, porque o homem é um ser livre, criado por Deus como um livre para ter as suas próprias escolhas. E essa liberdade que o homem tinha, ele realmente utilizou ela, e ele quebrou, ele desobedeceu o seu Criador, ele comeu do fruto, e a questão toda não é o fruto. Se fosse qualquer outra coisa que Deus o proibisse, não fazia diferença nenhuma. A questão é que o homem desobedeceu ao seu Deus, o homem tornou-se independente de Deus, quebrou o mandamento. A punição disso, a consequência disso, o Senhor já tinha falado para ele antes: se você comer, você vai morrer. De fato, o homem experimenta a morte entra na vida humana. E o texto que lemos, de Gênesis 3:18, o texto mais principal, que diz que a terra agora, a partir do pecado do homem, ela vai produzir espinhos, ela vai produzir ervas danosas, ervas venenosas, ela vai produzir, como resultado da maldição, coisas que vai realmente maltratar. É aqui que surge o sofrimento, é aqui que surge a dor, e esse dilema vão acompanhar a humanidade por toda a sua existência a partir daqui, a partir de Gênesis 3:18, onde entra na existência humana os espinhos da vida, entra na existência humana aquilo que é de maior incômodo. E em todos os tempos e gerações a pergunta foi uma só: por que a gente sofre tanto? Por que existe tanta dor no mundo? Aqui está a resposta. Todas as calamidades, todas as moléstias que há no mundo, enfermidades, todos os acometimentos terríveis que alcançam a nossa vida, alcançam a nossa existência, derivam-se da entrada do pecado no mundo. O pecado, ele abre a porta para dor e sofrimento em geral. Não é hoje você que fica com uma doença séria, não é isso, não significa dizer que Deus permitiu isso a você. Significa dizer que, como resultado do pecado, a gente está propício a todo tipo de males. Crente, não crente, toda a raça humana está sujeita a essa condição terrível, essa punição por termos nos desobedecido ao Senhor na pessoa de Adão, o principal representante. O ser humano então entra aí agora na existência humana dele, o sofrimento, a dor, e ele vai ter que comer agora, e para comer ele vai ter que trabalhar, e o trabalho agora também vai ser penoso, ele vai cansar, ele vai fadigar,
ele vai fazer o homem suar, ou seja, o homem não terá mais um trabalho saudável, alegre, feliz, como ele tinha cultivando o jardim antes do pecado. Agora o pecado vai ser pesado, o trabalho dele vai ser terrível, ele vai gastar muito mais esforço, sacrificar muito mais para ter o seu pão, para ter o seu alimento. E o Senhor diz agora: do suor do seu rosto você vai comer, porque agora você contaminou pelo seu pecado toda a terra. E aí entram na nossa vida os espinhos da vida. Entre aqueles espinhos que são espinhos físicos, onde eu vou botar para aí o primeiro slide para vocês verem, os espinhos físicos, que são aqueles que alcançam as nossas células físicas e começam a nos fazer mal. A gente não tem lista de doenças no mundo, porque já se perdeu a conta. A gente não tem como se proteger de moléstias e mais moléstias, enfermidades e mais enfermidades. Os espinhos físicos estão aí, espinhos que vão alcançando todo ser humano, toda a criação. Enfermidades e mais enfermidades no físico. E aí entra para as enfermidades os espinhos mentais, onde vem as grandes coleções. Acredito eu, as doenças mais sérias são aquelas que vêm na mente, são as que mais prejudicam a gente, são as que mais travam, paralisam, realmente deixam a gente parado. É quando a mente é afetada, a mente é adoecida, os espinhos mentais entram e causam realmente transtornos terríveis. Mas não tem comparação aos espinhos na alma, aos espinhos espirituais, que são aqueles que doem por dentro. São aqueles que adoecem o nosso interior e deixa a gente realmente enfermado, adoecido, dolorido, né? A gente que é antigo conhece o ditado que diz que é melhor levar uma surra do que ele receber uma palavra, né, que mata você, que fere você. A palavra, ela deixa cicatriz na alma, né? A surra você esquece. Até você sabe que foi preciso para isso. A questão é que os espinhos estão aí, a gente está sujeito a eles. Por mais que a gente fuja de um lado para o outro, se a gente não cair no espinho físico, a gente cai no mental ou cai no espiritual, e a gente está rodeado. Não há nenhum ser humano que não venha a esse mundo que não passe por sofrimento, que não passe por espinhos nesta vida. A partir daí, meus irmãos, entra em cena uma grande escalada. A partir desses espinhos entrando na raça humana, nós vamos precisar de superar. Nós vamos precisar de superação em uma série de situações que vamos ter que enfrentar. Antes nós vivíamos na perfeição, não existia necessidade de superar nada. Porém, ao entrar o pecado, entra o sofrimento, entra os espinhos que vai afetar todo mundo, e a partir daí, é a partir do sofrimento que a gente vai ter que aprender a superar. E é a partir do sofrimento que hoje em dia a gente também precisa superar. A gente não consegue ter forças para superar sem passar por um sofrimento. O sofrimento é como se fosse o estímulo para a superação, para alguns, não para todos. Mas ele é permitido por Deus, a fim de que a gente se desperte e supere. Deus, na Bíblia toda, vai usar o sofrimento como uma ferramenta para nos levar a uma superação, que se não fosse esse tal sofrimento, a gente não escalaria a essa superação. Talvez a gente se acomodaria, talvez se Deus fizesse tudo prontinho para a gente nunca sairia do lugar. Portanto, queridos, há uma necessidade constante na nossa vida que a gente precise superar alguma coisa. Você, nesse momento, está precisando superar alguma coisa. Na sua vida existem coisas que Deus deseja que você supere. Afinal de contas, quando nós caímos em pecado, lá no Éden, através de Adão, nós não perdemos a possibilidade de progredir. Nós não perdemos a capacidade
de crescer, nós perdemos aquela condição espiritual de buscar a Deus. Mas Deus não precisa que a gente busque a Ele. Eu estou falando aqui, nesse contexto, para superar, a gente só precisa que Deus nos busque. E Deus nos busca através do sofrimento. Ele abre a possibilidade para que o sofrimento entre na raça humana, na minha e na sua vida, a fim de que a gente comece a superar. Meus irmãos, a gente nunca cresceria se Deus nos fizesse superar as coisas através da vida fácil, da vida facilitada. Uma das coisas que nesse tempo está acabando com a gente é a facilidade. As coisas estão ficando muito fáceis, está tudo muito prático, tudo muito útil, e isso está acabando com a gente. Eu já falei aqui, eu vou escrever no meu celular e ele quer escrever por mim. Eu boto uma letra, ele já bota uma palavra. Eu vou fazer qualquer coisa aqui nesse tempo de tecnologia de hoje, que ele facilita tanto a vida da gente, que a gente daqui a pouco vai ficar inválido para nada, só sendo favorecido pelas coisas. E isso é bom, em certo sentido, sim, mas em outro sentido isso está acabando com a gente, porque veja como a geração de hoje é preguiçosa, veja como a geração de hoje é descansada. A geração de antes, de nós aqui, antes dessa geração de hoje, era uma geração que aprendeu a superar, superou o sofrimento, superou o trauma, tem superado. Mas a geração de hoje é fragilizada. Ela está acomodada a uma vida muito fácil. Eu não estou falando nada aqui além do que dá conta. Nós estamos inseridos numa cultura, numa comodidade muito fácil. Estamos vivendo um clima quente, né? E as pessoas estão reclamando do calor. A incomodação na vida humana, ela é geral. E o que estamos atravessando é que as coisas estão muito fáceis na tecnologia, nos meios de comunicação, não é? Hoje é tudo muito rápido. Por isso que Deus, Ele sempre utilizou o sofrimento, e Ele continua utilizando o sofrimento, os espinhos da vida, que é para a gente aprender a ter superação na direção do que Ele quer para nós. Amém? O segundo slide que vamos botar aqui vai nos mostrar a seguinte questão: qual é o caminho da superação? Se é necessário a gente superar alguma coisa, isso é fato, existe um caminho para a superação. Qual é o caminho que a gente precisa traçar, né? A gente precisa caminhar por ele. E aí você vai já concordar comigo que para superar qualquer coisa você tem que entrar pela via do sofrimento também. Isso está provado na vida de Jó. Vou usar muito a vida de Jó como exemplo hoje. Lá em Jó 36, no versículo 15. Vá lá comigo, por favor. No Jó 36, o versículo 15. Ele fala justamente isso aí. É necessário o sofrimento para a gente poder superar e chegar onde Deus quer que a gente chegue. Jó 36, o versículo 15. Na versão atualizada diz o seguinte: ao aflito livra por meio de sua aflição, né? E pela opressão lhe abre o quê? Numa outra versão diz: pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Isso aqui são palavras de um dos amigos de Jó, que ele reconhece que Jó está passando um período de sofrimento, mas Deus, Ele pega esse homem que está sofrendo, esse aflito, e livra ele do sofrimento por meio do sofrimento.
É necessário entrar nesse caminho para superar, para avançar. Deus utiliza o sofrimento para que o homem comece a escalar. Os espinhos sempre vão existir na sua vida. O ano está começando. E você precisa entender que esse ano não vai ser fácil. É claro que a gente profetiza e declara bênção para todo mundo. A gente deseja bênção. Mas a gente não pode ser hipócrita, nem aqui fora da realidade, de afirmar que vai ser bênção do começo ao fim. É lógico que não. A gente entende muito bem que não há vitória sem luta. Implicitamente, quando você deseja para o seu irmão que seja um ano de bênção, você está dizendo para ele que também vai ter muita luta, vai ter muito espinho, vai ter sofrimento, e que inevitavelmente será no caminho isso. Não há como a gente fugir dessa realidade. Deus livra o aflito através da sua aflição. Deus abre os seus olhos, Deus lhe cura através do sofrimento. E aí, meus irmãos, nós vamos entrando nesse caminho do sofrimento. Não tem para onde correr. Cada um tem a sua história de sofrimento. Um mais, outro menos. Um sofre com uma coisa, outro sofre com outra. Um sofre de um jeito, outro sofre de outro. A Bíblia então está dizendo que nós somos tirados, livrados do sofrimento, da aflição, por meio do próprio sofrimento. Andando para frente mais, um terceiro slide vai nos mostrar aí a solução para o nosso sofrimento. Na história de Jó, a solução para ele, para o seu sofrimento, foi Deus aparecer, que era o pedido dele durante toda a sua angústia. Para mim, se Deus aparecer para mim, está ótimo, está tudo resolvido. Até porque o cenário de Jó, amigos falharam, família não existe mais, esposa foi embora, filhos morreram, socialmente não existe mais nada de prestígio. Jó não tem bens nenhum. As narrativas dos textos de Jó dizem que até as crianças ficaram mangando, zombando dele. Só lhe restou um caco de telha, talvez de cerâmica, para rasgar, coçar a sua pele, que não cessava, com suas úlceras e cânceres espalhados por todo o corpo. Para Jó, no capítulo 38, no versículo 1, a solução para o sofrimento é Deus. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: amém? Deus aparece. Queridos, não existe, não há cura, solução para os nossos espinhos, para os nossos sofrimentos e dores, que não venha de Deus. Só Deus é a resposta suficiente para o sofrimento humano. Seu dinheiro não resolve, seu status, sua fama, seu conhecimento, nada nesse mundo resolve o problema do sofrimento. Porque ele entrou no mundo quando? Quando o homem desobedeceu a Deus. Esse sofrimento, esses espinhos que atravessam nossas vidas, nos furam, nos prejudicam e nos incomodam, ele só é resolvido quando Deus entra em cena na nossa vida. Jesus dizia: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Estamos diante de um dilema, porque a gente sofre, e esse sofrimento que a gente atravessa, a gente vai buscar um monte de remédio, um monte de respostas, um monte de escape, até que a gente chega em Deus. E só em Deus será resolvido o nosso problema de sofrimento. O homem só consegue sair do lugar e avançar na superação do seu sofrimento quando ele se volta para Deus, ou então quando Deus se volta para ele. De alguma forma tem que Deus intervir, Deus tem que aparecer. Deus aparece e as coisas começam a mudar.
Deus aparece e as coisas começam a ser explicadas ou complicadas para depois descomplicar. Deus tem esse costume. Ele primeiro complica para depois descomplicar. A gente fica doido, com a mão na cabeça, desesperado, pensando que tudo vai ruir abaixo. Deus geralmente permite esse ponto, esse nível nas nossas vidas. O sofrimento, a dor, os espinhos machucando, maltratando. Deus sabe o tamanho do espinho que você tem que ser furado. Deus sabe o tamanho da dor que você tem que passar. Deus sabe o tamanho do sofrimento que você tem que enfrentar. Para Jó e para nós e para todo ser humano, a resposta, a solução para os nossos espinhos e sofrimentos da vida está residente em Deus. Se a gente de alguma forma se deparar com Deus, nosso sofrimento vai ter fim. Amém? Foi Ele que disse: aquele que crê em mim, terá no seu coração um rio de águas vivas, que fluirá para a vida eterna. Portanto, ninguém no mundo, não há nenhuma pessoa no mundo que possa prometer a solução para o sofrimento, a resposta para o sofrimento que nós precisamos. Só Deus pode trazer resposta para o nosso sofrimento. E eu acredito que é por muito de nós hoje que nós estamos aqui por causa disso. Que a gente vive uma vida de espinhos e encontramos em Deus resposta, alívio, graça para os nossos sofrimentos. Amém? No terceiro slide aí, já botou, não foi? O quarto. Nosso amigo irmão Jó, ele agora vai nos ensinar que a questão do sofrimento, ela só é resolvida quando aparece um Salvador, quando aparece algo maior que nenhum ser humano pode fazer. Em Jó capítulo 19, versículo 24 ao 27, Jó está ali anelando um Salvador, um Redentor. Vamos ler o capítulo 19 de Jó e veja como ele está pedindo, anelando que haja um Redentor que ele livre, um Redentor que ele traga salvação. No capítulo 19, versículo 24 em diante, para a gente entender bem a linguagem dele aqui, Jó 19, 24, ele vai dizer que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei, palavra de Jó, que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, eu em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão e não outros. Que saudade me desfalece o coração dentro de mim. No coração deste homem sofredor está uma expectativa. Eu preciso de alguém que me salve. Eu preciso de alguém que seja o Redentor da minha vida. Eu preciso de alguém que faça algo muito grande por mim. Já que o sofrimento de Jó é tamanho, ele espera que esse Salvador, esse Redentor venha e seja alguém muito poderoso para solucionar o problema de Jó. Meus irmãos, a gente olha para tudo nesse mundo e a gente sabe que todo sofrimento dessa terra só é resolvido na cruz de Cristo, porque não existe, não existiu, não existirá sofrimento maior do que o que Jesus enfrentou na cruz. Na cruz está o maior sofrimento humano
E Deus em carne suportando esse sofrimento, senão não suportaria. A tamanha dívida humana é grande demais, que se Deus tivesse em Cristo, só em carne, em homem, ali na cruz, Ele não suportaria pagar os nossos sofrimentos, os nossos pecados. Os nossos pecados foram tamanhos, foram tão grandes, que Deus precisou se fazer homem e continuar sendo Deus, para subir na cruz e suportar os nossos pecados e realmente aplacar o nosso sofrimento. E diz a Bíblia que Ele levou sobre si tudo o que era contra, tudo que era sofrimento da nossa vida, Ele tomou sobre si. A cruz então é o local, é aquela cena, é a ocasião, é o fato ali onde o sofrimento está estampado em alguém. Todo o sofrimento humano se coloca em Jesus. Ele está ali sofrendo tamanhas dores. Você observa que desde o momento da crucificação até a morte de Jesus, de fato dita, foram 3 horas. Mas essas 3 horas de sofrimento intenso de Jesus foram as 3 horas que mais se ouve sofrimento sobre uma pessoa humana. Noite anterior, no Getsemane estava Jesus. Seus vasos, seus poros se romperam de tanta angústia, de tanta dor. Ele diz para os discípulos: olha, minha alma está profundamente angustiada. Eu estou angustiadamente, profundamente angustiado aqui. Os poros de Jesus se romperam. Não era mais suor, mas saíram sangue. E isso aponta para uma pressão intensa, sobre-humana sobre aquele homem. E que chega ao ponto dos seus poros se dilatarem. E em vez de transmitir, exalar o suor, saiu sangue. Ali está Jesus sofrendo, experimentando as prévias da cruz. E ao subir na cruz, Ele experimenta em nosso lugar o próprio inferno. As agonias do inferno sentidas por Jesus na cruz. Tudo isso para levar sobre si o que nós jamais suportaríamos passar. O sofrimento que nós não aguentaríamos de forma nenhuma, Jesus leva sobre si. E Ele ali paga todo aquele preço que a gente não teria condições nenhuma. E ali é provado que Jesus é submetido ao maior sofrimento que alguém já pôde sofrer. E precisava disso? A Bíblia diz que sim. Hebreus, no capítulo 2, o versículo 10, nos mostra que Jesus tinha que passar por esse sofrimento. Se o ser humano passa por sofrimento por causa dos seus pecados, Jesus teve que passar pelos sofrimentos que passou para se tornar o nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Hebreus capítulo 2, o versículo 10, diz o texto escritor sagrado: pois convinha, necessário era, que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, que é Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Amém? Uma versão mais clara diz: Deus que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos de nós, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus que os guia para a salvação. Era necessário Jesus sofrer o que sofreu para se tornar o nosso Salvador.
a punição, que aquele sofrimento estava sobre ele, não tinha nada a ver com Jesus. Jesus não tinha nenhuma culpa sobre aquele sofrimento. O sofrimento estava sobre ele por causa dos unicamente nossos pecados. Mas para se tornar o nosso Salvador, ele teve que ir à cruz e sofrer. Ainda Hebreus, no capítulo 5, no versículo 8. Veja o que o escritor diz aí, muito importante isso aí. Veja. Hebreus 5:8 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que viveu, e tendo sido aperfeiçoado, o que aconteceu? Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe, porque ele obedece, porque lá atrás o homem desobedeceu, né? E entrou o sofrimento na raça humana. Agora Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, eu vou sofrer por ele, para você viver a vida eterna para sempre. No capítulo 9 de Hebreus, ainda no versículo 28, continua a mesma ideia. Hebreus 9, 28, diz o autor, escritor de Hebreus: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, agora sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém, irmãos? Jesus, na cruz do Calvário, que eu estou lhe dizendo, que Ele é a resposta para todo o sofrimento. Ele pega o sofrimento da gente, já que o que causava sofrimento para a gente, e o que causa sofrimento é o pecado. Ele pega esse pecado, ele pega o sofrimento e leva sobre si, e ali ele resolve esse problema. Ele paga ao Pai a dívida dos nossos pecados, e ali está o fim do nosso sofrimento. Em Cristo nós encontramos paz. Em Cristo nós encontramos alívio para os nossos sofrimentos. Eu sei que muitos que estão aqui hoje estão sofrendo os espinhos diversos na sua vida, mas é em Cristo que a gente vai encontrar alívio. É aos pés da sua cruz, é aos pés do Senhor que nós vamos encontrar paz para o nosso coração. O Senhor vai tirar os espinhos que nos machucam. Só Ele tem esse poder e essa autoridade. Amém, irmãos? O Senhor deseja que a gente supere todo tipo de sofrimento. Vou repetir: Deus deseja que a gente supere todo tipo de sofrimento, de espinho que estejam atravessando. Se você está procurando solução para o seu sofrimento, você está procurando em Deus, em Jesus, então você está procurando na pessoa certa. Continue nos pés dele, continue batendo, continue pedindo, porque é Ele o único que pode trazer ponto final para esse sofrimento. Mas uma coisa interessante, a essa altura, Jesus sendo crucificado na cruz, alguém tem uma ideia? E confeccionam para ele uma coroa de espinho. Com certeza quem confeccionou aquela coroa de espinho se furou. Os espinhos eram tamanhos grandes. Fazem a coroa de espinho e cravam, não colocam, cravam na face, na cabeça de Jesus. Os espinhos são ali penetrados no seu casco cabeludo, enfim, a coroa é posta na cabeça de Jesus, meus irmãos. Uma coroa de espinho. O Rei dos Reis foi coroado com coroa de espinho por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos sofrimentos. Leia comigo Marcos 15, versículo 17. Marcos capítulo 15, versículo 17. Leia com atenção, por favor. Marcos capítulo 15, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: vestiram-no
púrpura e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E muitos saudavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Aí está posta sobre Jesus, posta uma coroa de espinhos. Agora em João 20, meus irmãos, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20. Agora vamos ver o relato da ressurreição de Jesus. Esse é o último slide que eu quero que ponha aí, Emílio, por favor. O que aconteceu com os espinhos que estavam sobre a cabeça de Jesus? João, Evangelho de João 20, versículo 1 ao 7. A ressurreição de Jesus. É assim aí? Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, não é isso? Então correu e foi ter com Simão, Pedro, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, vamos lá, foi o que ele viu? Lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, entrou no sepulcro. Ele também viu o quê? Os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Amém? Não se viu mais falar de espinho aqui, viu? Não. Só os lençóis, o lenço que está envolvendo a cabeça de Jesus. Não se ouve mais falar da coroa de espinhos. O que eu concluo aqui, meus irmãos, é que se a coroa de espinho agora não mais existe na ressurreição de Jesus, Ele não ressuscitou mais com seus espinhos, com meus espinhos, com o espinho de ninguém. Ele ressuscitou com superação total, para a gente superar todo e qualquer espinho dessa vida. Amém? Por isso hoje eu creio, esse ano, essa época, é o tempo que Deus reservou para a gente superar os espinhos da nossa vida. Isso não é para todos, isso é para aqueles que creem, para aqueles que vão seguindo o Mestre. Não existe mais espinhos se estamos em Jesus. O título da minha mensagem justamente é esse: superação, uma conquista já real, uma realidade já conquistada. Nós estamos vivendo uma superação que Jesus já conquistou para a gente. Nós temos que agora somente desfrutar disso. Ah, pastor, eu estou sofrendo hoje aqui. Sim, mas entenda, a solução para esse sofrimento já foi feito, já foi quitado pelo Senhor. O que resta-nos agora é ir a Cristo, é chegar até Cristo, é se humilhar diante de Cristo e receber pela fé a graça dessa superação que Ele já nos outorgou. Eu entendo, meus irmãos, que Jesus venceu na sua morte o nosso maior inimigo, que foi a morte. Ele venceu os espinhos que eram para nos furar, nos machucar. Ele já levou sobre si tudo que era contra nós. Ele ressuscitou em glória. Ele está vivo, assentado no trono de glória, na majestade, nas alturas. O nosso Jesus já conquistou superação para todo aquele que crê no seu nome e no seu poder.
Abra comigo para a gente fechar agora Apocalipse 2. Se você não leu nenhum, por favor, leia esse. Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. Olha o que vai acontecer com quem se prontificar a viver essa realidade já conquistada, a viver já essa vida que Deus já propõe para nós. Apocalipse 2, 10. Vamos ler juntos? Não temas as coisas que tem de... Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Deus tirou a coroa de espinho e está lhe prometendo uma coroa da vida. Ele tirou o espinho da sua vida e lhe conquistou agora uma coroa de vida eterna. Quem não quer trocar uma coroa de espinho por uma coroa de vida eterna? Com certeza, queridos, é isso que Deus quer para nós nesse ano. Que a gente pare de viver uma vida atrofiada, parada, raquítica, e comece a escalar essa montanha que Jesus já escalou para a gente e já nos deu vitória certa sobre ela. Os espinhos já estão superados em Cristo. Os espinhos, o sofrimento já é uma realidade conquistada. Jesus venceu todas as coisas. Você pode hoje desfrutar dessa realidade que já está conquistada pelo Senhor. Não há inimigo, não há espinho, não há sofrimento que Jesus não possa resolver. Amém? Amém. Portanto, em nome de Jesus, se levante nessa noite. Fique sentado aí, mas se levante na fé. Se levante de forma espiritual e comece a lutar para você superar o que hoje está lhe afligindo. Esse convite não veio meramente dos lábios do pastor, é um convite que vem da cruz de Jesus. Se você está sofrendo, se você tem sofrido, se você tem desafios para superar, Jesus na cruz convida para a gente poder viver, desfrutar de uma realidade já conquistada. A vitória, a salvação, o livramento do inferno. Amém? Essa é a vitória de Cristo para seu povo, para a sua igreja. Trocou a nossa coroa de espinhos e nos deu agora uma coroa da vida eterna. Por isso, queridos, nós podemos nesta noite nos alegrar nesta realidade. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é aquele que veio nos trazer graça, prazer. Não existe fonte mais prazerosa do que Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso alívio, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso Consolador, Ele é tudo que nós precisamos para viver, desfrutar dessa gloriosa conquista que o Senhor Jesus já conquistou para todos nós. Amém? Senhor, abençoa a tua igreja. Que neste ano 2024, Senhor, que está começando, o Senhor levante-nos para superar, para sair da zona ali, talvez de um conforto tal, porque mesmo os espinhos furando, há muitos de nós que já até nos adaptamos, nos acostumamos com as dores, nos acostumamos com o sofrimento e não pensamos em mudança. Estamos já acomodados como aquele paralítico do tanque de Betesda. E o Senhor pergunta se ele quer ser curado, ele não responde, mas ele diz que ninguém o pode colocar, não tem ninguém que coloque no meio do tanque. Ele se desculpa por não poder ir andar para o tanque. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor permitirá muitas vezes que nós atravessemos o deserto,
para que esse deserto nos leve a Canaã. Pedimos nesta noite, meu Senhor, que o Senhor desperte os nossos corações, desperte o coração de cada membro desta igreja, para que eles vá, Senhor, pelo caminho de superação que o Senhor tem trilhado para nós, pelo caminho que o Senhor tem para a gente superar essa grande escalada de sofrimento, esses espinhos que estão furando, machucando, maltratando, ó Senhor. Mas Tu és um Deus que tem, ó Pai, alívio, remédio para os nossos espinhos. O Senhor é paz, o Senhor é suavidade, o Senhor é alegria, o Senhor é suave, Pai, o Senhor é bom, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. E é diante de Ti, Senhor, que nós colocamos as nossas vidas nesta noite e pedimos que o Senhor nos ajude a superar os espinhos da vida, que a gente não fica ali acostumado, não fica ali detido, que a gente não fica ali, Senhor, preso, retido, mas que Teu poder, Senhor, se manifeste nas nossas fraquezas. Como Jó cria, nós possamos crer também. O meu Redentor vive, e um dia Ele se levantará, e eu o verei com meus próprios olhos. Não será outro que vai vê-lo, eu o verei. Que a igreja do Senhor comece este ano, Pai, com a inteireza de certeza, de fé, que o Deus que nos chama para a superação. Uma superação que está acima talvez do nosso olhar, mas ao alcance da nossa fé. Aquele que põe a sua fé em prática consegue olhar para a cruz, consegue olhar para Jesus e consegue superar todo e qualquer espinho e sofrimento na sua vida. Eu te entrego nesta noite, Senhor, todos que estão sofrendo aqui hoje, todos que estão passando por uma grande luta de sofrimento, espinhos que estão alfinetando, espinhando a sua vida, estão sofrendo dores, calamidades, horrores, mas o Senhor, eu te entrego nesta noite todos que estão sofrendo, e desafio essa igreja, esses irmãos, a se colocarem diante do Senhor, diante da cruz, para que o Rei dos Reis nos traga paz, alívio, graça, misericórdia, porque em Cristo está o alívio das nossas almas. Na cruz de Cristo está por certeza a resposta para nosso sofrimento. E nós nesta noite, Senhor, nos pomos diante de Ti e rogamos Tua bênção, graça e misericórdia, para que possamos ser agraciados e achados diante do Senhor, e a bênção do Senhor nos acompanhe. Eu oro para que o Senhor não deixe a Tua igreja parada, não deixe a Tua igreja aí, Senhor, detida no sofrimento, detida por espinhos que estão lhe parando, lhe realmente prejudicando. Eu oro para que o Senhor levante esse crente, levante essa crente. Eu oro para que o Senhor levante a ela a consciência de que este ano o Senhor quer fazer coisas novas. Há um chamado novo, há um desafio novo. Comece a ver as pequenas coisas, comece a ver aquele que é menorzinho, e comece a perceber: Deus tem algo novo para mim aqui. Amém. Nessa palavra, nesse gesto, nesse olhar, Deus tem algo novo para a sua igreja. Deus tem algo grandioso esperando para este povo superar e vencer e galgar maiores alturas para a glória do nome do Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê fé para vencer, superar e continuar avançando, Pai, em nome de Jesus. Que todos os espinhos na nossa vida, Senhor, o Senhor nos dê força para superá-los e vencê-los, na autoridade e no nome de Jesus. Diga para o seu irmão do lado, por favor, se prepare. Deus vai fazer você superar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, Senhor nosso Deus e Pai, toma em Tuas mãos a Tua igreja. Olha, Senhor, nessa nova semana que chega, toma em Tuas mãos as famílias aqui representadas. Pai, Tu sabes como está o nosso lar.
e nós somos carentes da tua bênção para a nossa família. Senhor, a nossa família é o tesouro maior que nós temos aqui nesta terra, é o presente que o Senhor nos deu. Te entregamos os nossos casamentos, esposo e esposa, te entregamos nossos filhos, para que o Senhor continue abençoando a nossa família por inteiro, Pai. Vai alcançando o filho, a filha, o que está em casa, o que está longe de casa. Pai, toma em tuas mãos. Vai sarando, Senhor, os problemas da família. Vai tirando, Senhor, toda coisa contrária do meio da família. Traz reconciliação, traz paz, traz amor, traz graça, Senhor, traz perdão, traz alegria, Senhor, traz força nova. Deus, revitalize o lar. Reúna a família em oração em torno da cama antes de dormir. Reúna a família em torno da mesa, agradecendo pelo pão que o Senhor tem mandado. Reúna a família, Senhor, em torno da tua palavra. Deus, nos ensina a estar em família, em oração, sabendo que é em oração familiar que nós vencemos as maiores batalhas. Ajuda esta igreja uma semana nova que entra, Pai. Os aniversariantes dessa semana, toma em tuas mãos, Senhor, toma em tuas mãos todos os nossos irmãos, parentes, amigos, aqui a nossa localidade, Senhor, aqueles irmãos nossos que estão doentes, que estão enfermos, aqueles que estão enfermados, acamados, Senhor, toma em tuas mãos, Jesus. Tu és o Deus que sara. Aleluia. Vem sarar a tua igreja, vem sarar o teu povo, Pai. Dai a ela vida, saúde, para te servir, te viver. Pedimos a tua bênção para esse momento novo nessa semana. E o Senhor abençoe nosso culto amanhã à noite, nossa reunião na quarta, os ciclos de oração na quinta. Pai, toma em tuas mãos toda a tua igreja que veio aqui hoje, todo o teu povo que veio te adorar, Senhor. Que o Senhor, como sempre, não nos deixe sair daqui de mãos vazias. Alcance o coração do teu filho, tua filha, e a graça do Senhor, o amor de Deus, nosso poderoso Pai, e as doces consolações do seu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus aqui, de hoje para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Entrega teu culto a Deus, fala com teu irmão e vai em paz em nome de Jesus.